Olá a todos. Hoje mais um capítulo do nosso Sonhando com os Deuses. Essa obra aqui viaja ao mundo, estudando sonhos, a sua natureza, as suas manifestações, enfim. Vamos agora chegar aqui pertinho do Brasil, já na América do Norte. Quer dizer, apesar de uma cultura tão diversa, né, como é a dos indígenas, a gente já sente, né, alguns links maiores ali em termos até de simbologia onírica. Vamos tentar perceber isso. Então, América do Norte, capítulo 7. Bem mais de 1 milhão de pessoas viviam na América do Norte quando os primeiros europeus de que se tem notícia aportaram em suas praias. Uma grande diversidade de culturas floresceu na maior parte do continente. Dos pântanos do sul às grandes planícies do meio-oeste, nas montanhas e íngremes colinas, nas florestas de árvores altas do interior e nos desertos. Embora algumas dessas culturas fossem linguisticamente ou de alguma outra forma relacionadas, a maioria possuía religiões, línguas e costumes únicos. Uns poucos séculos depois, a população indígena foi dizimada pela doença, guerra e escravidão. Muitas culturas desapareceram. Os únicos traços de sua existência foram os artefatos encontrados em escavações em suas antigas moradas. A história da interação europeia com os nativos norte-americanos é um estudo da ganância, da exploração, domínio, crueldade e, finalmente, indiferença. As explorações continuaram e povoados foram estabelecidos, forçando a população indígena para as áreas de menor valor no continente. Os europeus agiam como se tivessem o direito divino de viver no continente, e não apenas os habitantes originais. Nativos norte-americanos eram tratados com desdém, como idiotas que cultuavam o demônio. Suas ricas culturas, como besteiras sem significado, eram incluídas aí. Quando os espanhóis introduziram à força o catolicismo, muitos aspectos das tradições dos nativos americanos foram perdidas para sempre. A história da interação dos europeus com a população indígena da América do Norte representa um dos períodos mais negros da história. Apenas nossa aceitação e apoio à escravidão se lhe iguala em crueldade. Felizmente, alguns aspectos das culturas nativas americanas sobreviveram. Nos anos de 1600, os jesuítas registraram as práticas espirituais dos Iroquois. No final do século XIX e início do século XX, muitos antropólogos passavam seu tempo conversando com antigos informantes nativos americanos, registrando conhecimento medicinal, línguas, estrutura familiar, vestuário, jogos, métodos de armazenamento de comida, agricultura e crenças religiosas. Uns poucos nativos americanos cultos escreveram autobiografias. Observando a gama de material adquirido, torna-se aparente que podem ser feitas algumas generalizações relativas às práticas religiosas dos nativos americanos. A grande diversidade de histórias, mitos, sagrados, canções, danças e práticas rituais reflete
a forma única como cada cultura via o mundo, assim como a sua localização nesse gigantesco continente. Um dos poucos elementos em comum na maioria das culturas nativas americanas era a importância concedida aos sonhos. Os métodos pelos quais os sonhos se relacionavam com a vida diária variavam substancialmente entre os diversos povos, mas os sonhos desempenhavam um papel importante na maioria daquelas sociedades. Acreditava-se largamente que os sonhos eram enviados por divindades ou espíritos, mas algumas culturas os acreditavam vindos da alma do sonhador. Os sonhos eram também produzidos ritualmente pelo jejum, dormir em lugares selvagens, ou pela ingestão de drogas, vegetais, em rituais realizados na puberdade e em outras ocasiões. Os sonhos revelavam canções, danças, padrões para artes manuais e curas medicinais. Davam poderes espirituais ao sonhador e eram grandes fontes de informação e educação. Os sonhos eram necessários para se atingir determinados papéis: papel de parteira, xamã, mulher xamã, e com frequência prediziam eventos futuros. Uma extensa síntese do conhecimento de sonhos dos nativos americanos seria um exercício inútil de generalização. Por isso, este capítulo explora individualmente a importância dos sonhos dentro de alguns grupos. Uma vez que as informações seguintes foram registradas pelos europeus após a época do contato com o Ocidente, uma parte desse conhecimento não pode ser verdadeiramente representativa das antigas práticas e conceitos dos povos nativos americanos. O preconceito patriarcal eurocentrado dos historiadores, todos homens, também deve ser levado em consideração aqui. Isto certamente explica a escassez de material relacionado especificamente com as mulheres. Além disso, a maioria das culturas nativas americanas não vivia em grandes números. Elas se espalhavam em pequenas comunidades sobre vastas áreas de terra. Marcos geográficos, o clima e a distância cultural levaram a uma certa variedade nas práticas e nos conceitos espirituais de cada comunidade. Assim, até mesmo a informação seguinte pode não ser considerada representativa de cada comunidade de um grupo. Subtítulo: Navarro. Os navarros consideravam os sonhos muito importantes. É possível que toda a sua compreensão da divindade, espíritos, assim como seus métodos de entrar em contato com ela, ritual religioso, tivessem sido originalmente obtidos dos sonhos. Os sonhos podiam ser positivos ou negativos. Sonhos negativos necessitavam de um sério curso de ação, incluindo rituais pessoais e comunitários. Tais sonhos positivos quanto negativos podiam ser colocados na cabeça. Tanto sonhos positivos quanto negativos podiam ser colocados na cabeça do sonhador por divindades, espíritos ou animais. As atitudes de um xamã navarro a respeito dos sonhos foram registradas em 1932.
Cabelo Branco afirmava que todos os sonhos que ele havia experimentado tornaram-se realidade em sua vida. Os sonhos não eram fantasias tolas, eles profetizavam eventos correntes ou futuros. Cabelo Branco também afirmava que os seres humanos de todas as nações foram criados para sonhar. Alguns sonhos eram considerados a causa, não a revelação, de uma saúde precária. Um sonho dessa natureza levaria o sonhador a procurar um diagnosticador, que encontraria a origem da doença e determinaria uma cura. Doenças menos assustadoras podiam ser tratadas por preces realizadas pelo sonhador ao nascer do dia em sua porta, algumas vezes com uma pedra que havia sido especialmente empoçada para esse propósito pelo diagnosticador. Doenças mais sérias causadas por sonhos exigiam extensas cerimônias conduzidas pelos xamãs, incluindo os famosos rituais de pinturas com areia. Determinados tipos de sonhos negativos requeriam rituais e cantos específicos. Esses rituais de cura também eram revelados em sonhos. Uma vez que as doenças eram causadas por magos maléficos, espíritos e pelos mortos, medidas mágicas apropriadas eram usadas para combater essas condições. Se durante um ritual de cura de vários dias de duração o xamã sonhasse que o paciente morrera, ele deixaria o rito e seria substituído por outro xamã. Alguns sonhos navarros, aqueles relativos a serpentes, corujas e ursos, possuíam interpretações padronizadas que pareciam ser largamente aceitas. Aqui eu identifico muitos padrões dos sonhadores da América do Sul, os que eu conheci pelo menos. Sonhos com cobras positivos, né? A não ser que a cobra te picasse, né? Te atacasse. E dentes sendo puxados pressagiavam morte na família. Mulheres navarros grávidas desconfiavam profundamente de sonhos que mostrassem violência ou discussões, pois o efeito de tais sonhos podia causar mal às suas crianças não nascidas. A má influência do sonho era evitada com rituais durante a gravidez. Existe menos informação registrada sobre sonhos positivos entre os navarro. Eles pareciam ser considerados raros. Entretanto, sabemos que para assegurar a ocorrência de um sonho positivo, o sonhador podia consultar um xamã para cantar, com a finalidade de realizar o sonho. Ou ele ou ela podia simplesmente borrifar farinha de milho ao redor e rezar para que o sonho se tornasse realidade. Ojibwa, Chippewa. Os Ojibwas ou Ojibwas classificavam os sonhos nas seguintes categorias: maus, bons, bonitos, impuros, nefastos, azarados e dolorosos. Eles viam os sonhos como uma fonte superior de educação. Ensinamentos ocorriam durante o sono e os instrutores eram os deuses, espíritos. Todo conhecimento e sabedoria que um ser humano possuía era resultado direto de sonhos. Coragem, cura, habilidades, criatividade, bravura e outros atributos valorizados dos humanos
eram resultado direto dos sonhos. Garotos ojibuas, ao atingir a puberdade, jejuavam por 4 dias sozinhos para se preparar para receber uma canção de sonho de grande poder. Todas as crianças eram encorajadas a sonhar e a se lembrar de seus sonhos desde a mais tenra idade. Sabemos alguma coisa sobre o papel que os sonhos tinham na vida das mulheres ojibuás. Elas também recebiam sabedoria e conhecimento vindo dos espíritos em sonhos. Parteiras eram com frequência chamadas para essa profissão em sonhos, pois sonhos com partos favoreciam uma mulher com o poder de facilitar esse processo em outra mulher. Símbolos de sonhos relacionados com o ato de auxiliar o parto incluíam animais que traziam suas crias ao mundo com facilidade, como cadelas, éguas ou vacas. Em algumas ocasiões, o animal falaria com a sonhadora e faria a promessa de ajudá-la durante o parto. Não causa surpresa a informação de que parteiras eram muito consideradas na antiga sociedade ojibuá. Os ojibuás, assim como os algonquinos e os atabascãs do norte, interpretavam alguns sonhos como sinais de reencarnação. Eles encontraram a prova da reencarnação em sonhos que se realizavam a eventos de outras vidas, eventos que não ocorreram durante a vida presente do sonhador. Cá entre nós, eles também poderiam estar projetados, né? Fazendo o que a gente costuma fazer em projeção, até ali criando os seus universos paralelos. Um jovem da ilha Ojibuá de Paris, perto de Port Huron, teve um sonho no qual havia um túmulo contendo um valioso objeto. O túmulo foi cavado e encontraram uma arma dentro dele. A tribo do homem proclamou que o jovem deveria ser a reencarnação de um guerreiro que havia sido enterrado naquele túmulo um século atrás. Aqui nesse caso específico está muito com cara de reencarnação mesmo. Subtítulo: Iroquês. Uma pista para o significado dos sonhos para os iroqueses pode ser encontrada nos escritos do missionário jesuíta Perry Fleming, no século XVII, que escreveu que os iroqueses não pensavam nem falavam de outra coisa. Eles partilhavam seus sonhos com quem os quisesse ouvir. Para os iroqueses, o estado de sonho era mais importante do que a vigília, precisamente o oposto do ponto de vista materialista de nossa sociedade. Alguns europeus entendiam que isso significava que os iroqueses eram incapazes de diferenciar o sonho da realidade. Tal conceito era errado, pois se os iroqueses davam muito mais valor ao estado de sonhos, é claro que eles eram capazes de distinguir entre os dois. Os iroqueses compreendiam a existência das duas mentes, olha só, o consciente e o subconsciente. A alma, aparentemente, era a mente subconsciente e trabalhava durante o sono. Eles também reconheciam 2 tipos de sonhos: pessoais, sonhos que detalhavam os desejos não realizados da alma, e visitações, nos quais seres espirituais apareciam para o sonhador e deixavam mensagens de grande importância, tanto para o sonhador como para a comunidade. Sonhos pessoais eram vistos como mensagens dos desejos frustrados da alma. A alma era incapaz de se comunicar com a mente consciente durante as horas de vigília.
Por isso, esses desejos eram enviados à mente consciente por meio de sonhos. Isso é virtualmente idêntico à teoria de Freud. E os iroqueses reconheceram isso 100 anos antes. Para determinar a exata natureza dos desejos da alma, os sonhos pessoais eram interpretados pelo sonhador por um intérprete especializado de sonhos ou por um adivinho. Um processo similar à associação livre, muito parecido com a moderna prática psicanalítica, parece ter sido usado, né? A livre associação é aquela na qual você fala uma palavra de pronto ali para alguma coisa que você está sentindo ou tenta colocar em uma frase, em poucas palavras, algo que você tenha sonhado, né? Aqui nesse caso. Então, a adivinhação também era usada para o entendimento dos sonhos pessoais. O intérprete colocava uma erva sob sua cabeça e dormia, visando obter um sonho esclarecedor. Ou olhava na água, em um método similar ao uso da bola de cristal, para encontrar uma resposta. Tanto homens como mulheres serviam como intérpretes de sonhos, e alguns alcançavam elevado status social graças a isso, exatamente como aconteceu com José do Egito. Uma vez que os sonhos da alma fossem conhecidos, eles eram considerados seriamente. Para aliviar o tormento da alma, o sonho pessoal era fisicamente executado ou ritualisticamente representado, em particular ou na presença de toda a comunidade. Evitar agir em relação às mensagens contidas nos sonhos poderia trazer prejuízo ao sonhador e até mesmo para a comunidade. Mesmo sonhos pessoais de menor importância eram simbólica ou verdadeiramente executados. Sonhos de visitação possuíam um impacto tremendo sobre as pessoas. Neles, o sonhador era visitado por uma divindade ou espírito. Esses sonhos podiam incluir conselhos como um novo papel na sociedade, conforto ou avisos quanto ao futuro. Outros se relacionavam com os assuntos da comunidade. Alguns sonhos de visitação eram claros e explícitos, outros tinham de ser interpretados. Em comum com muitos outros grupos nativos americanos, os xamãs iroqueses eram escolhidos com base nos sonhos. Subtítulo: Maricopa. Os maricopas viam o sucesso e as habilidades na vida física como um resultado de atividades espirituais que ocorriam durante o sono. À noite, a alma do sonhador vagava em busca de um ser divino que revelaria a informação necessária. Todo sucesso na vida era produto desses encontros divinos. Tais sonhos eram criados através de um longo processo ritual repleto de dificuldades e perigos. A informação obtida dessa forma podia ser recebida gota a gota ao longo de muitos anos. O espírito, divindade, aparecendo a cada noite, aprofundando a educação do aluno. Sonhos dessa natureza e a informação neles contida eram mantidos em segredo até que o aluno tivesse adquirido um entendimento apropriado do material. Falar das lições, antes que a sabedoria e o discernimento tivessem sido obtidos,
poderia deixar a divindade zangada, fazendo com que ele ou ela abandonasse o sonhador. Olha só. E assim interrompesse as suas lições noturnas. Subtítulo: Papago. O ensino por intermédio de sonhos também era uma parte importante da educação papago. A informação geralmente era apresentada em forma de canção, que nunca era revelada a outros. Canções de sonho eram forças poderosas, elas eram imponentes e sagradas. Com essas canções de sonho, os papagos traziam a chuva, asseguravam o crescimento da colheita, curavam os doentes e realizavam inúmeras outras ações positivas. Os xamãs nas antigas sociedades papagos obtinham seus poderes por meio de canções de sonho. Eles frequentemente começavam a ouvi-las em tenra idade e tais canções geralmente continuavam através da vida adulta. Eventualmente, um homem que ouviu muitas canções anunciaria que se tornara um xamã. Muitas dessas canções de sonhos eram reveladas por animais que falavam com vozes humanas. Um homem papago, em um estado de grande depressão, foi para uma caverna em uma plataforma cercada de precipícios, perto de onde hoje é Tempe, no Arizona. Ele foi ali para morrer ou talvez iniciar o processo de se tornar um xamã. Ele fumou uma cana mágica que encontrou na caverna e caiu no sono. Sonhou que um espírito em forma humana desconhecida para ele apareceu, oferecendo-se para ensinar-lhe a arte de curar. O espírito amarrou uma teia de aranha na plataforma e a esticou até a plataforma de Tempe e de lá até Four Peaks, então até as montanhas de São Francisco e finalmente até Needles. O espírito guiou o sonhador através da teia de aranha, revelando muitas curas em cada montanha. Apesar de ter sido avisado para manter a informação confidencial, o sonhador falou sobre o conhecimento que haviam recebido. Em um novo sonho, o espírito falou que ele havia aprendido apenas metade de suas lições. Mas, como ele havia revelado suas lições a outros, não aprenderia mais nada. O espírito disse que ele havia aprendido o suficiente para ser um curador. Esse homem que se tornou famoso por curar problemas de intestino era frequentemente reprovado em sua vida por ter revelado as lições do espírito. Subtítulo: Outros povos nativo-americanos. Ritos de puberdade envolvendo buscas de visão, a produção de visões ou sonhos durante procedimentos rituais, eram usados por muitos grupos nativo-americanos. Entre eles, os Menominis. Tais buscas da visão eram realizadas pelos meninos e pelas meninas Menominis. Se após as preparações rituais uma garota que houvesse acabado de experimentar a sua menarca visse em seu sonho a lua, o sol, estrelas, uma águia, um pássaro do trovão ou outras coisas imponentes, ela teria uma vida longa. Feliz até, né? E talvez uma elevação de status social. Em alguns sonhos, os espíritos apareciam para a garota
e revelavam a sua habilidade mágica ou espiritual futura. Entre os Zunis, os sonhos naturalmente recebidos eram fontes de inspiração e informação. Mulheres que faziam cerâmica podiam descobrir que haviam recebido em sonhos um novo padrão totalmente diferente de pintar os seus potes. Os Cherokees davam tal importância aos sonhos que sonhar que havia sido picado por uma cascavel demandava ação imediata. O sonhador era tratado da mesma maneira que uma pessoa que tivesse sido picada de verdade durante as horas de vigília. Os Paiutes consideravam os sonhos não como arautos de doenças, mas como a causa direta da própria doença. Uma doença induzida por sonho podia não afetar o sonhador, e sim um parente próximo. Sonhos nos quais o sonhador ou sonhadora visse a si mesmo doente e que incluísse a aproximação de um xamã, ou no qual o sonhador ouvisse uma voz, todos eram causa de doença. Este curto resumo do significado dos sonhos entre alguns povos nativo-americanos representa a quase universal importância atribuída aos sonhos pelos habitantes originais da América do Norte. E assim concluímos mais um capítulo. No próximo capítulo, então, já estaremos adentrando aí a segunda parte do livro, que é Noite, visto que o capítulo 8 foi a nossa abertura do Clube do Livro. Até lá!